Oi, Alô? Oi, oi. então, estão a ouvir bem? Tudo? Como é que é? Está tudo bem? Está tudo tranquilo e por aí? Tudo a andar? Também? Tudo a andar? Oi? Opa, já estamos a ver o teu aspirador. Deduzo que seja o teu treino em quarentena. Meto aqui meto aqui nas costas e faço agachamentos. Muito bem. André, antes de mais, boa noite. Obrigado por teres aceito o meu convite. Mais uma vez, mais um amigo. Isto é a grande característica deste programa e desta rúbrica que eu criei, que é a bola que fala. É porque posso me dar ao luxo de dizer que aqui vou trazer um lote de amigos que são o meu maior tesouro. André, sabes como é que te lancei para este programa? Como é que te pus em direto? Conta-me. Como sendo uma grande surpresa aqui para o nosso amigo Rui Viegas, que tu também conheces, por seres uma estrela de um passado recente do Farense, que é o grande clube de coração dele. E foi assim que te lancei, uma surpresa inédita, André. É verdade, é verdade. E muito bem, muito bem. Vila Franca, Vila Franca. Estávamos Vila Franca. juntos, eu e o Rui, numa tarde em Vila Franca, que curiosamente é o clube que hoje representas, as voltas que o mundo do futebol dá, Rui. É verdade. Fomos ver a subida do Farense à segunda Liga, com o André em plano de destaque. André, vamos começar já por aí. Uma diagonal longa, no sentido de perceber como foi essa época em Faro. Foi muito boa, lá está, correu tudo bem. A nível pessoal, a nível profissional, foi um ano fantástico. Subimos divisão, fomos até aos quartos de final da Taça de Portugal. Joguei a maior parte dos jogos. Foi muito bom, foi muito bom. Foi um ano para recordar e para lembrar na minha carreira. Muito bem. E foi a minha segunda subida de divisão do CNS. CNS para a segunda liga. Também há que referir isso, também marca uma carreira. Há quem diga que tens o toque de Midas, André. Parece que para onde vais, sobem de divisão. Consideras que tens esse toque, André? Não digo que seja o toque de Midas, como dizes, mas sim, mas já tendo duas subidas é algo que posso dizer que sinto-me privilegiado por poder ter subido duas vezes à segunda liga. Agora, claro, o ideal agora é subir da segunda para a primeira, não é? Como é lógico, como é lógico. Antes de, sabes, André, quando lancei hoje, porque isto é o primeiro episódio desta rúbrica da Bola que Fala, que eu estou aqui a criar no sentido de dar aquilo que é a minha visão e a visão dos meus amigos, como eu há bocado explicava, daquilo que é o futebol, numa setorização muito específica, falando de futebol especificamente, de experiências à séria, de falar aqui um bocadinho aquilo que é para nós o futebolês, esta linguagem que a gente se entende, uma boa gargalhada e sem mais nada de folclore à volta, filo com o Rui, numa big picture deste programa e lancei a surpresa ao Rui de te ter aqui em direto connosco, que acabas por ser a grande estrela do programa, porque és tu que sabes dominar uma bola sem ser com a canela, ao contrário de mim e do Rui. E o grande desafio final foi ter também dito ao Rui, faço-te esta surpresa de trazer-te aqui um craque da história recente do teu Farense, se tu alinhares comigo também fazer algumas perguntas. Portanto, o Rui também te vai lançar aqui algumas tabelas. Ok, André? Deixa-me só, além desta pergunta que já expressaste muito bem sobre a tua época de Faro, Rui, vou colocar aqui junto do André um episódio um bocadinho do pequenino. Como é que um menino de Almada, porque eu sei que tu és da Margem Sul, depois de passagens de formação por Sport Lisboa e Benfica, pelo Vitória de Setúbal, vai parar a Vila do Conde no seu ano de júnior? Olha, lá está, já corri um bocadinho o país, já fui a norte, fui a sul, voltei ao norte. Lá está, no futebol às vezes aparecem oportunidades e uma pessoa ou agarra ou não agarra. Na altura eu tinha acabado o secundário e estava no Vitória de Setúbal, no meu primeiro ano de júniores.
E na altura surgiu, através de uma pessoa que era próxima de mim, que no fundo que me representava, surgiu essa a hipótese de ir para o Rio Ave. Abordou-me, disse: olha, tem esta possibilidade de ir para o Norte jogar, último ano de júnior. No Norte, como se diz, tem mais visibilidade, tem mais competição, é mais do teu estilo de jogo, acho que ias te dar bem lá. Pronto, eu nunca tinha saído de casa dos meus pais, foi algo que tive que pensei, mas que cheguei à conclusão: se eu quero fazer disto de vida, tenho que ir. Pronto, e assim decidi, aceitei, fui, e foi a minha primeira experiência fora de casa, fora da minha zona de conforto, foi no Rio Ave, onde também gostei muito, fez-me crescer também muito a nível pessoal, fiz grandes amigos. E onde também a época não discorreu tão bem a nível coletivo, porque acabámos por não conseguir ir à fase final de apuramento campeão, mas em termos individuais também correu bastante bem, também gostei muito. E tinham razão, no Norte consegui impor mais a minha capacidade física, mais o meu estilo de jogo, também gostei muito. André, antes de passar a bola ao Rui, deixa-me só colocar-te uma questão ainda dentro desta. Para os mais jovens que nos vão ouvir, porque quero acreditar que o segmento de pessoas que vão ver esta rúbrica será pessoas mais velhas, pessoas mais novas, atletas, não atletas, treinadores, não treinadores. Gostava só que especificasses mais um bocadinho como é que foi a experiência de um menino com 17, 18 anos, sair de casa dos pais, como tu disseste bem, e de repente estar a 400 km de casa. Dá-nos só um bocadinho dessa experiência, André. Não vou mentir, não vou ser hipócrita e dizer que foi fácil, não foi. Felizmente, os meus pais levaram-me lá, ajudaram-me na adaptação no primeiro dia, mas não ficaram lá, não é? Vieram embora. E quando se é assim novo e ainda não se tem bem a noção das coisas, os primeiros dias são fáceis. O problema é que quando passa o tempo, passa 2 semanas, 3 semanas, passa um mês e sentes ali aquela falta do teu canto, das tuas coisas, dos teus pais, do conforto dos teus pais. E eu lembro-me de uma vez que eles já tinha passado algum tempo, alguns meses, eles foram lá ver um jogo meu e foram-me visitar. E depois, ou seja, passaram um fim de semana, eu estive com eles, e quando se foram embora, aí é que foi mais difícil. É o teres aquele conforto dos pais que não tens há tanto tempo e depois passa 2 dias e já se vão embora outra vez. E aí, pronto, aí confesso que mexe connosco, temos que ser muito fortes, é aí que começa um bocadinho a resiliência, não é? E temos que começar a ponderar se é isto que queremos ou não. É aí quando começam as dúvidas, as questões, mas nós temos que ser mais fortes e nunca podemos ir mais para o lado emocional. E se queremos, lá está, quem faz disto de vida, quem é pequenino e que quer ser mesmo jogador de futebol, tem que estar sujeito a estar longe de quem gosta, a fazer coisas que também muitas das vezes não quer, para conseguir chegar ao topo, ou chegar pelo menos a ter alguma carreira significativa no futebol, porque não é só querer, é preciso também muitos sacrifícios, e muitos deles as pessoas não dizem que são precisos, e é mesmo só com a nossa experiência, com o nosso dia-a-dia e a levarmos com os obstáculos em cima e a ter que ultrapassar, é que nós vamos percebendo que tipo de obstáculos e que tipo de dificuldades é que vamos ter que encarar para chegar lá. Rui. Bem, eu ia puxar aqui um bocado a brasa à minha sardinha, não é? À sardinha algarvia. Rui. Ia puxar um bocado a brasa essa sardinha à sardinha algarvia, porque o André vem do Sintrense para o Farense e depois só está ali uma época em Faro, no estádio de São Luís. Se bem que nessa temporada não vou dizer que tenha sido o jogador mais utilizado, mas teve ali 30 jogos no Farense, portanto digamos que é muito, muito bom
em termos de prestação numa temporada para qualquer jogador, e isto tendo em conta também que estamos a falar na altura o Campeonato Nacional de Séniores, portanto não havia uma difusão de provas como há a um nível superior. O que é que te levou, André, a esta mudança? Sobretudo numa altura que era de triunfo. Portanto, às vezes são as mudanças, eu vou dizer, mais difíceis, mas se calhar também são as mais honestas. Porque era uma altura de triunfo, era fácil, eventualmente, continuar-se no clube, mas acabaste por mudar, foste para Matosinhos, para Leixões, e o que é que te levou de facto a mudar? Só questões financeiras, porque essas estão sempre associadas, não vamos estar aqui também a ser hipócritas, estão sempre associadas. Quando mudamos de um sítio para o outro na nossa vida do dia a dia, de empresa para empresa, também é uma componente que naturalmente está, se não está em primeiro, está em segundo lugar, mas e se hoje te arrependes de certo modo de ter feito essa mudança? Se achavas que poderias ter continuado no Farense, se bem que mudaste para um clube também com muita tradição e também com uma alma em termos de adeptos muito parecida à do Farense. Sim, Rui, eu, pronto, para ser honesto, antes de ter ido para o Farense, sabia um bocadinho da história, porque ouvia falar, mas não tinha a noção da grandeza do clube. Quando cheguei lá, fiquei pasmado e fiquei boquiaberto. As pessoas que seguem o clube, a paixão que têm pelo clube é algo assombroso mesmo. E eu, pronto, eu vivo o futebol, e isto eu sempre fui, não tenho tanto pela parte financeira, como estás a dizer, e pronto, também não foi, lá está, eu estava no Sintrense, voltei para casa, depois eu saí do Rio Ave, não é? Fui para a Cova da Piedade, estive aqui no Sintrense, e voltei a decidir sair de casa também por termos de carreira, nunca foi por termos financeiros. E cheguei ao Farense e as pessoas cativaram-me, as pessoas, o clube, todas as pessoas que trabalhavam no clube, pronto, afeiçoei muito às pessoas. Também eu sou muito assim, sou muito dado às pessoas e crio laços. E não vou negar, foi difícil. Foi uma despedida difícil, até porque, como tu dizes, foi o culminado de uma época fantástica. Subimos divisão, não é? E teria sido fácil também ficar no clube, digamos assim. Tinha sido, como estavas há bocado a dizer, em termos dos jogos, tinha sido entre os 10 jogadores mais utilizados nessa época. 30 jogos e um golo, eu estive a ver aqui na estatística, 30 jogos e um golo, exatamente. Sim, contra o Olhanense, foi eu e o Jorge Ribeiro que marcámos o golo contra o Olhanense, o mítico rival, né? Esse vale por mais. Exatamente. que deu a passagem à fase final do Campeonato de Portugal. Foi nesse jogo que carimbamos a passagem para a fase final do apuramento campeão. Pronto, como estava a dizer, não foi fácil, não. Não foi nada fácil. Não foi só em termos financeiros, também não. Foi também em termos de perspectivar carreira. Ou seja, para mim, em termos de carreira, ou seja, o meu desenvolvimento em termos de carreira está sempre à frente do financeiro. Puxo sempre isso à frente. Não te vou negar, logo quando decidi no final, quando fomos para a final e depois da final, foi quando tomei a decisão. Foi difícil para mim, porque se fosse pelo coração, tinha continuado em Faro. Não te vou negar, tinha continuado em Faro. Mas lá está, às vezes temos que ser frios, é o que eu digo, pelas minhas experiências que eu tive no futebol, pelo aquilo que eu cresci. Nesse momento tive que ser frio e tomar uma decisão. Houve essa oportunidade, achei que na altura seria a melhor hipótese e foi essa decisão que eu tomei. Não me arrependo, não me arrependo, nunca me irei arrepender, mas foi a decisão que eu tomei. Muito bem. André. Pega na bola, Filipe. André, eu tenho aqui ao pé de vocês, sou um grão de areia. André, eu vou aqui ser um bocadinho mais profundo, voltando àquilo que é o tal toque que toda a gente no mundo do futebol que te conhece, Graceja, que quem queira subir divisão vai buscar o André.
Nessas experiências, nas tuas 2 subidas de divisão, Cova da Piedade e Farense, jogaste ao teu lado com grandes jogadores. No Cova da Piedade, Marco Bicho, Silas. No Farense, Jorge Ribeiro, Neca. Até que ponto é que estes monstros do futebol, perdoem-me a expressão, caso eles venham a ouvir esta rúbrica, de que forma é que estes Ricardo jogadores... Horta, deixa-me só acrescentar, Filipe, o Ricardo Horta, penso que quando o André esteve no Rio Ave, estava lá, não era? Cedido, não, no então... Vitória de Setúbal. No Vitória de Setúbal, sim. Eu apanhei os dois, eu já os conhecia do Benfica. Nós fizemos a formação aos dois irmãos, ao Ricardo e ao André. E somos amigos desde aí, somos amigos desde a infância. Crescemos na casa uns dos outros. Pronto. E no Vitória de Setúbal voltei a apanhar joguei com o Ricardo, não cheguei a apanhar o André, porque o André, quando sai do Benfica, vai para o Vitória e está no Juvenis. Está no Juvenis e eu já estou nos Júniores. Joguei sim com o Ricardo Horta. Sim. Aí, pronto, eu apanhei vários jogadores. Por exemplo, o Rubén Neves, que agora está no Bando, também apanhei. O Frederico Venâncio, que está no Vitória Guimarães, também. Pronto, apanhei assim uma série pela formação e também, pronto, como... Isto em termos de processo de formação. Exatamente. Agora, sim. A questão é, um menino que se apanha a jogar no CNS com o teu processo de formação que é rico, mas eras um menino e de repente no Piedade olhas para um lado, vês Marco Bicho, olhas para o outro, vês Silas, mais tarde no Farense, como eu dizia, Jorge Ribeiro, Neca. Como é de que forma é que isto afeta positivamente a carreira de um jogador e o que é que tu sentiste do teu processo de evolução ao estar lá dentro com este tipo de atletas, André? Olha, Filipe, a primeira coisa, só tenho que agradecer a todos eles. No meu primeiro ano de sénior, no Cova da Piedade, apanhei um grande jogador que foi o Nuno Abreu também. Nuno Abreu, Luís Dias e apanhei também Pedro Alves, guarda-redes, e o Ricardo Aires. Uhum. E Nuno Gomes, avançado. E o que é que eu tenho? Pronto, depois no segundo ano, aí sim, apanhei o Marco Bicho, o Silas, e assim mais velho, o Pedro Alves também continua da época anterior, o Ricardo Aires também, Carlos André também, infelizmente depois teve uma lesão no joelho e parou. Rui Varela também, não é? Rui Varela, exatamente, Rui Varela. Pá, e perdoem-me os mais velhos se algum que eu me esteja a esquecer. Depois, no Sintrense, apanhei também o Filipe Leão, guarda-redes. Grande Leão, grande abraço para o Leão. Rui, André, mas o que é que se retira daqui? Retira-se qualidade futebolística? Retira-se liderança? Retiram-se ambas? O que é que tu tiraste daqui? Qual foi o sumo da tua laranja? É assim, eu tentei retirar um bocadinho tudo, sou-te sincero. Eu acho que no futebol não é só os pés, acho que também é muito... Primeiro, há quem diga que primeiro joga-se com a cabeça e depois com os pés. E é isso que estava a dizer, retiras. Se tu fores inteligente, retiras saber estar em campo, liderar, saber ouvir e lidar com os colegas, e depois aprendes tanto. Com eles, às vezes, coisas que parecem tão difíceis tu fazeres, eles fazem e já parecem tão fáceis. E basta às vezes dizer, olha, como é que tu fazes isso? Ou como é que fizeste? Ou ensina-me a fazer. E o mais incrível é que quem está de fora pensa, eles são arrogantes, eles pensam que têm a mania. Não, às vezes quem teve as carreiras melhores carreiras, ou que andou lá em cima, é quem tem mais humildade e que partilha mais e ajuda mais. Eu, por exemplo, sinto-me um felizardo porque todos eles me ensinaram muito, partilharam comigo e tenho uma boa amizade com todos eles. Felizmente, nunca me deixaram de parte, nunca nada. Lá está, a personalidade de quem anda lá em cima é diferente. E às vezes vejo jogadores que não
que não ganharam nada ou que não, pronto, andam por campeonatos inferiores, que têm outro tipo de mentalidade. E se calhar é essa mentalidade que também não os faz chegar lá, entendes? Sim. E completando a tua pergunta, é retirar o maior sumo de todos, dentro de campo e fora de campo. Porque fora de campo também se faz o jogador, não é? Foi com surpresa. Antes de passar a bola ao Rui, desculpa se estou aqui a ser um bocadinho individualista no meu lance. Não, tudo bem. Eu fico na retranca. Estás a proteger a bola e não passas. Foi com surpresa ou com uma natural visão das coisas que acabas por ver o Silas como treinador e ao mais alto nível, inclusive chegando ao patamar do Sporting? Já te parecia que Silas daria esse passo? Sim, sou sincero, sim. Naturalmente. Eu lembro-me, não sei se ele ainda se lembra, mas eu lembro-me no Cova da Piedade, nós fomos jogar a Moura. E estávamos pronto, no meio do jogo e ele vira-se para mim e diz assim: puto, olha para mim, faz o que eu te digo. Disse-me, ok? Eu, ok, pronto, vais buscar a bola ali, recuperes, ou quando recuperares, eu vou estar sempre na diagonal, tu passas para mim, sempre, olha para mim, olha para cima, faz isto. No processo defensivo, pá, disse-me ali algumas coisas e é que bateu tudo certo. E Moura, acho que nesse jogo ganhámos por 2-1, um gol do Luís Dias, penso eu, e tudo, e bateu tudo certinho. E ele estava dentro de campo e já estava a ver as coisas muito antes de acontecerem, ou estava a ver, né? E conseguia logo ter uma solução para o problema que estava a acontecer no meio. Era alguém que já fazia muito bem o transfer para o lado do treinador. Sim. Era como se fosse um treinador dentro de campo. Era o nosso segundo treinador, digamos assim. Muito bem. Rui, força. Não, eu nesse sentido gostaria de perguntar uma coisa que é extremamente injusta, mas que é extremamente provocadora também para o André, que é, há bocadinho eu e o Filipe estávamos a fazer aqui uma espécie de toque e foge, ele fazia-me aqui uma série de perguntas relacionadas com os melhores treinadores, os melhores jogadores, as melhores memórias, e eu gostaria também de apelar um bocadinho à memória do André. Qual é o treinador mais marcante até hoje na carreira, se bem que o André esteja em atividade. Eu acredito que ele possa querer dizer Armando Evangelista, que é uma pessoa que eu também estimo bastante e tenho amizade, desde os tempos em que ele estava no Vitória de Guimarães, por exemplo, mas sem querer ir à questão da competência, sem querer ir à questão da personalidade, ou seja, sem ferir qualquer suscetibilidade, mas olhando para trás, e o Mr. Armando Evangelista não vai levar a mal se vir esta nossa conversa, mas olhando para trás, há aqueles treinadores que nos deixam um pouco mais em nós. Já disseste, por exemplo, o Silas, e ao teres esta memória do Silas, é porque ele te marcou a este nível. Na altura, ele era jogador, mas já uma extensão do treinador. Isso acontece também com algum treinador, com algum jogador, algum colega também? Rui, não é para fugir à questão, nem para te deixar triste. Para ser diplomaticamente correto. Não, o que eu vou dizer é mesmo sincero. É assim, eu acho que todos os treinadores que eu tive até hoje me marcaram, sou sincero. Porque, claro, lá está, gostei mais de uns do que gostei mais, e gostei menos de outros, normal. Mas eu acho que até mesmo dos que eu não gostei, consegui retirar algo disso, sabes? Porque eu sempre aprendi com o Mr. Basto Lopes no Benfica, que é, o treinador tem sempre razão. E, querendo ou não, tem sempre razão. Então, não vale a pena estarmos com argumentos ou estarmos a tentar dar o nosso ponto de vista. O treinador tem razão, ponto. E eu segui isso, levo com isso na minha carreira, e acho que em todos os treinadores, todos eles conseguiram-me dar coisas positivas, sabes? Tanto é que com os treinadores que eu joguei menos, tenho uma boa relação. Tanto com os treinadores que joguei mais, tenho uma boa relação. Penso que não há nenhum treinador
que possa dizer que teve uma má relação comigo ou que nos demos mal. Penso que não, porque acho que sempre me dei bem com todos os treinadores e acredito piamente que todos eles me deram coisas boas e lá está. Como é que eu posso não gostar de uma pessoa ou como é que eu posso não gostar de um treinador que me ajudou enquanto jogador, não é? A evoluir enquanto jogador e também como pessoa. Porque eu acho que... A minha pergunta, André, era mais no sentido de alguém que te tivesse deixado, eventualmente, um ensinamento que ainda hoje recordasses. E essa questão do Silas, por exemplo, é muito interessante, porque dentro de campo, e ao fim destes anos, apesar de não haver uma grande distância de tempo, mas dentro deste tempo que passou, ainda te recordas dessa dica que ele te deu, e isso de facto é se calhar sinónimo daquilo que eu estava a perguntar, que é marcante, não é? Posso enumerar vários. Por exemplo, o Baixo Lopes, lá está, como eu te disse, que também me marcou muito. Do Baixo Lopes foi numa altura em que eu estava no Benfica, na formação, e estava a pensar se era mesmo isto que eu queria, o futebol ou não. E ele marcou-me nesse sentido, porque ele soube que eu estava nas dúvidas, chegou ao pé de mim e disse: puto, eu adoro-te, eu quero é que tu estejas aqui, e então fez-me abrir os olhos para continuar no futebol. E lá está, e tem essa frase que disse que o treinador tem sempre razão, não vale a pena tentares ter razão porque nunca vais ter. Baixo Lopes marcou-me, Renato Paiva também, na minha formação, treinador do Benfica B, neste momento. Sim. Também me marcou. Mais Sérgio também trabalhaste com Bruno Lage, não é? Penso. Bruno Lage. Sim, trabalhei, mas não foi tão próximo. Ele estava na equipa, penso eu que era dos mais jovens, penso eu, e às vezes nós que éramos mais velhos, alguns iam às equipas mais novas, um ano mais novo. E foi quando eu apanhei o Bruno Lage. Também trabalhei com ele, mas não tão diariamente ou tão próximo, digamos assim. Mas sim, mas foi meu treinador também. O Sérgio Boris também me marcou. Lá está, subimos de divisão, joguei, ou seja, treinou-me 2 anos consecutivos. Temos uma subida de divisão, também me marcou. Pronto, Rui Duarte. Também não posso deixar de referir o Rui Duarte, também me marcou, também é uma pessoa que eu estimo muito e tenho muito carinho. Pronto, e agora para puxar um bocadinho o saco, o Armando Evangelista, claro. E também tenho aqui também um que é o Filipe Moreira, o que estava agora no Vilfranquense, que foi para o Olhanense. Também gostei, o pouco tempo que trabalhei com ele, gostei muito de trabalhar com ele. Gostei muito. No fundo do coração, gostei da forma dele, da paixão dele, que transmite, do jogo. Gostei de trabalhar com ele. Foi um tempinho curto. E um homem com grande conhecimento também do nosso futebol, não é? Exatamente. Sobretudo nos escalões inferiores. Exatamente. Tem uma personalidade muito própria. Também gostei muito da personalidade dele. Muito. André, e porque isto é um programa de futebol ou um canal de futebol propriamente dito, vamos agora, pegando aqui nesta parte do treino e do treinador, falar um bocadinho de ti lá dentro. Onde é que o André, agora parecia o Paulo Sérgio, Rui, a falar na terceira pessoa, onde é que o André se sente melhor a jogar? Ou até o Miguel Veloso, não é? Exatamente. O André gosta de jogar a 6. Eu sei que tu já jogaste a lateral direito. Tu gostas de ser mais um box-to-box. A verdade, quando te mandam lá para dentro, onde é que o treinador acerta na mousse se te puser a jogar, André? Eu acho que ele acerta na mousse sempre que eu estou no 11. Este é o verdadeiro puxa-saco. Senhoras e senhores do mundo do futebol. O verdadeiro puxa-saco. Não, mas é verdade, Filipe, é verdade. O jogador que é jogador gosta de jogar. Essa é verdade. E quando não vê o nome no 11, esquece. Aí fica logo virado. Se o nome está no 11, seja a defesa direita, central, a 6, a 8, até a Portanto, é verdade que quando um jogador diz que interessa é jogar, joga onde o treinador o colocar, isso é mesmo verdade. Interessa é jogar. Sim. Quem é jogador, eu acredito que quem é jogador de verdade, sim. Há jogadores que são de mentira também, que só jogam só querem aquela posição e está bom. Eu acho que um jogador que é de verdade ajuda, porque lá está, o futebol é um jogo de equipa, e se estás ali, estás com os teus companheiros, se a tua equipa precisa que tu jogues ali porque naquele momento és o melhor para aquela posição, para ajudar a equipa a atingir o objetivo que é a vitória, não é? Por que não
não é? E o que conta é jogares, é estar ali o espírito de grupo, de união, de querer estar com os teus, que é a tua equipa, que é a tua segunda família, não é? A querer alcançar a vitória dentro de campo. E é uma guerra lá dentro. E se tu não estás lá dentro, não é? Ficas com aquele sentimento, mas eu quero entrar, quero ir ajudar. E se não começas logo de início, fica ali aquele sentimento de quero ir lá para dentro, quero ir lá para dentro. E é o que eu digo, desde que estejamos no 11, está tudo bem. Depois, aí é relativo. Claro que vais-me dizer qual é a posição que gostas mesmo de jogar. Aí eu sou-te sincero, gosto de jogar a 6, é a minha posição. 6, com ninguém ao meu lado. Eu ali sozinho a varrer. A batalhar. Qual distribuidor de fruta? Consideras-te um jogador agressivo, André? Sim, acho que sim. Já fui, não é agressivo no mau sentido, atenção. Não. Vamos distinguir agressivo de violento. Acho que é importante distinguirmos isto no futebol. Sim, um jogador agressivo não tem que ser um jogador violento e se calhar o violento nunca saberá ser agressivo. Exatamente, tal e qual. E toco num ponto já muito importante, que é, eu quando era mais jovem, lá está nos meus primeiros anos de sénior, principalmente, e foi aí que também os mais velhos me incutiram algumas coisas e me ensinaram, eu era agressivo demais, sabes? Muita imprudência, muitas entradas, se calhar, que não eram necessárias, e com o tempo já fui aprendendo a ser agressivo, sim, mas mais matreiro, digamos assim, fazer as coisas de forma a que se calhar aquele amarelo não saia, ou se calhar que não seja, não me pareça, pronto, entendes o que eu quero dizer? Quem é da bola percebe. Claro. Pronto, e isso vai-se aprendendo também jogando, não é? Lá está, estar dentro do jogo e jogando e ter esses colegas mais velhos com que tu jogas e vão-te passando essa experiência. Muito bem. Pegando um bocadinho ao Rui, eu hoje estou a Salah. Eu quando vejo a baliza estou uma seta. Perdoa-me aqui algumas não, eu ia... Mas alguns flip-flops sem que te passe a bola. Só quero fazer aqui uma última questão, também ela aí dentro da posição do André dentro do campo, que percebemos que a sua posição preferida é a posição 6. Um pequeno pormenor, André, porque eu gostava mesmo que este programa atacasse aquele que é o segmento dos apaixonados, a tática, o futebol, a séria, que falássemos aqui um bocadinho daquilo que é o que se passa dentro de campo. Uma questão muito simples, para também não abrir demasiado o leque e que consiga fazer-te uma pergunta objetiva. Enquanto jogador da posição 6, tu gostas de ir buscar ao meio dos centrais, pegar na bola, olhar o jogo de frente e seres tu a encarar, ou gostas de te resguardar para a contenção, dando largura aos laterais, e agora havia aqui todo um mundo de opções, porque cada treinador, se apelar à sua criatividade, terá milhões de soluções naquilo que é a primeira fase de construção, que é um momento que te atinge muito a ti. Exato. Mas o que é que tu gostas, André? Tu és um jogador que gosta de pegar na bola, virar de frente para o jogo e olhar e meter, ou tu gostas de entregar o momento da construção sendo a tal máquina de trabalho que vai recuperar e que não vai permitir que o opositor ganhe vantagem? Sim, é mais essa segunda. Não, lá está. Quem me conhece sabe que não sou um jogador criativo, não é? E não vamos esconder. Não sou um jogador número 10 ou por aí. Se me dizes que gostas de construir, claro que gosto. Toda a gente gosta de construir, toda a gente gosta de pegar na bola e construir. Mas depois também temos que ver aqui uma coisa. Se há um jogador da tua equipa no meio campo que se calhar faz a construção melhor do que tu, e nessa primeira fase de construção, por que não o treinador pedir a esse jogador para ir buscar, enquanto que tu resguardas-te mais, ele pega na bola, constrói, tu podes estar incluído também nessa construção, como é óbvio, porque é um jogo de claro, 11 contra 11, jogo de equipa. mas dando mais qualidade nessa primeira fase de construção, indo logo primeiro o outro médio buscar e também criando alguma dificuldade na marcação da equipa adversária, não é? Porque o habitual 6 sai da posição e vai outro, por exemplo, o número 8 ou até o próprio número 10 buscar para construir. Por que não?
percebes? Claro. E essa foi uma das táticas, agora posso já dizer, que foi no Cova da Piedade. Eu jogava lá do Marco Bicho e a maior parte da época foi assim, foi ele baixava para construir, eu dava o apoio na construção, nada muito elaborado, até porque também era o meu segundo ano de sénior, e a partir daí nascia o nosso fio de jogo. Era basicamente ele que baixava para construir, e na fase ofensiva ele subia mais e eu ficava mais fixo por trás, sempre a recuperar e entregar aos da frente. Muito bem. Esta questão tem somente a ver com isto, porque de futebol e de jardinagem todos percebemos um pouco. E muitas vezes as pessoas acham que o jogador da posição 6 tem que saber construir. E o futebol é muito mais do que isso, e tu acabaste por me dar essa resposta, André. Tiveste muito bem na forma como construíste esse exemplo e foste buscar a prática do Piedade. Rui, bem, eu aqui faço um bocadinho as outras perguntas, porque sou completamente amassado por dois especialistas, como é o vosso caso, e dois homens do terreno. Esta é que é a verdade. Eu, no relevado, só piso por trás dos placares de publicidade, portanto, não tenho qualquer hipótese. Queria fazer aqui mais uma pergunta, fugindo um bocado à questão mais técnica que vocês estavam a falar, e subindo aqui um bocadinho na carreira do André. Já falámos da sua formação, falámos daqueles primeiros passos a norte, também a descida a sul para jogar no Farense, mas houve também uma saída para o estrangeiro. Eu recordo-me que há uns tempos tive a oportunidade de falar com o André sobre isso, para outro local, e o André contou-me essa história. Gostaria que o André recuperasse um pouco aqui. Foi a primeira experiência do André no estrangeiro, na Universidade de Cluj da Roménia, uma experiência que acabou por ter, André, acredito, um sabor amargo. Sim, acabou por não ser aquilo que nós esperávamos. A ideia era Tu ir e de para outros lá. portugueses, não é? Sim, Penso que sim. muitos vieram embora também. Sim, agora só ficaram lá dois. Só ficaram dois. Nós no total acho que fomos 8 ou 9, penso. E agora ficaram lá apenas dois. Pronto, aquilo... Isso foi ainda esta época, é preciso dizer às pessoas que foi ainda esta época, não é? Sim, foi no início da época, sim. Eu tenho aqui uma cábula, vou dar-te uma ajuda, e com isso vou dar informação também a quem nos está a ver e a ouvir. Portanto, o José Costa, guarda-redes, também daí para a frente o Inácio Miguel, o Tiago Gomes, o André Seitil e o Rafa. Eu penso que se mantém nesta altura apenas o Inácio Miguel, que é um defesa central que esteve ligado há algum tempo ao Braga B, também passou pelo Gil Vicente e foi formado no Mafra, também no Ericeirense. Portanto, não sei se estou a errar, mas acho que esta minha cábula está certa. Está certa. Está lá também o Cai, central. Também está lá o Cai neste momento, ou seja, são eles os dois, há o Inácio e o Cai. E também teve lá o Pedro Mendes. Sendo que o Cai é cabo-verdiano, não é? Exatamente. Eu só quis citar aqueles que têm bandeira portuguesa. Ok, pronto. Mas eu acho que o Pedro Mendes acho que é angolano, mas tem também dupla nacionalidade, penso eu. O Pedro Mendes também estava lá, e o Firmino também é angolano, acho que é. Sim. Éramos 8, penso. Sim. Que tivéssemos sido 8 no total. E pronto, uma experiência que deixou muito a desejar, não é, André? Sim, não foi como nós queríamos. Era um projeto de subida de divisão, era uma equipa de segunda liga, mas com uma história incrível. Eu não conhecia, lá está, também quando fui para lá pesquisei um bocadinho antes de chegar, mas não tinha a noção. Estádio incrível, condições incríveis, adeptos também fora do normal, muitos adeptos, movem muita gente. Eles estão na mesma cidade, Cluj, né, que o Xaferé, que é o que está nas elementares da Liga dos Campeões. Pronto. E a Universidade de Cluj tem muito mais adeptos, move muito mais gente do que o Xaferé, porque
Universidade de Cluj é muito mais antiga, tem muito mais história. Então as pessoas da cidade apoiam muito mais o Cluj do que o Chafaré. E pronto, e não foi como queríamos, não. Era subida de divisão, começámos mal, ainda recuperámos um bocadinho, mas depois as coisas não se mantiveram e andámos sempre ali no meio da tabela, abaixo. Mas é preciso dizer às pessoas que houve uma mudança de paradigma que levou a que vocês não tivessem continuado lá. Não foi, digamos, uma falha vossa em termos desportivos, em termos competitivos. Queres explicar-nos um pouco isso também? Não teve nada a ver connosco, porque, pronto, em termos de prestações... Eu, quando digo convosco, não teve nada a ver com questões de adaptação, nem nada disso. Foi apenas uma mudança de paradigma por parte do clube que não se apanhou numa posição favorável e decidiu então mudar o projeto. Exatamente. Nós, quando fomos para lá, fomos através de um dos diretores que estava lá. Também, logo no início, esse diretor foi-se embora. Pronto, deixou-nos ali também um bocadinho, alguma instabilidade dentro do clube, e chegou a meio do campeonato, ali a dezembro, que é a paragem. Eles já fazem a paragem de 2 meses, sensivelmente, 2, 3 meses, por causa da neve, que eles não jogam com a neve. Chegou a essa paragem e, como viram que possivelmente não iriam conseguir subir divisão, decidiram mudar o objetivo assim do nada. Ou seja, já não vamos subir divisão, já não precisamos de jogadores estrangeiros tão caros, então vamos reduzir aqui as coisas. Pronto, e chamaram-nos, abordaram-nos, pediram-nos para compreender a situação, que iam mudar, pronto, e nós, de boa fé, todos que estavam lá, também não queremos, nenhum de nós quis ser parte de um problema, sempre que quisemos ir para lá para ajudar, para ser a solução e não o problema, digamos assim. E então, pronto, tratámos das coisas e resolvemos a nossa vida. Isso leva-te agora a ter outros cuidados no futuro, caso surja um convite semelhante, porque recordo, foi a tua primeira experiência lá fora, é uma experiência que certamente não guardarás para a carreira, mas leva-te também neste momento a ficar desconfiado? Sim, deixa-me algo pensativo. Sobretudo se essa situação vier, de um mercado lateral, do mercado secundário, como é o caso do romeno, e eventualmente até do turco também. Sim, lá está. É algo que me irá sempre dar que pensar, mas eu também acredito que esta experiência teve algo, ou seja, teve que aconteceu por alguma razão, ou seja, pode não ter sido, ou seja, não posso também depreender que aconteceu isto, não é? E vai acontecer sempre. Não é? Agora pode-me surgir uma oportunidade de ir para o estrangeiro, eu aceito e correr às mil maravilhas. Pronto, aconteceu ali, não correu como queríamos, retiro das coisas más, retiro coisas para aprender, para crescer, cresci também com isso, e pronto, e lá está. Vai-me deixar que pensar, sim, vai-me deixar a pensar melhor do que quando fui, mas não descarto a possibilidade de sair novamente, não. E achas, só uma última pergunta, porque o Filipe já está ali com uma cara que parece aqueles defensores que apanham a bola, a bola vem lá no alto e eles cabeceiam e acabam por metê-la nos pés do avançado. Mas achas que o jogador português, que é o que nos interessa, o jogador português, deve ter algum cuidado com esses mercados que há uns anos pareciam muito promissores e muito vantajosos? Estou a lembrar-me do romeno, estou a lembrar-me do turco, estou a lembrar-me do cipriota, onde durante muitos anos havia ali em disputa quase que um segundo campeonato português. Tantos eram os jogadores portugueses que lá estavam, também treinadores. Mas, por exemplo, o António Conceição, que esteve ligado ao Braga, antigo jogador, atualmente selecionador dos Camarões, dizia-me que ficou assustado com a sua última experiência, por exemplo, na Roménia. Aquilo não era nada do que se estava à espera e que já não valia a pena apostar naquele mercado. Tu achas também que hoje é preciso tomar muito cuidado, de forma geral, sem olhar muito para o teu exemplo, mas de forma geral, o jogador português tem de olhar com muito cuidado para esses mercados?
Sim, eu acho que sim, porque assim, hoje em dia o jogador português é muito procurado, não vamos negar. Está, em termos de mercado, é um jogador que é muito procurado, porque temos sido campeões europeus, por toda a história que estamos a fazer, por o Cristiano Ronaldo ser o melhor do mundo, por tudo. Então, muitos desses países procuram os portugueses por isso mesmo, por serem muito valorizados. E às vezes também acabamos por ir por outras realidades que às vezes prometem, não vamos negar, no futebol há muito isso, que prometem-nos realidades que depois acabam por não ser tal e qual como dizem. Portanto, acho que sim, acho que antes de sair, acho que é preciso ter muito cuidado e analisar bem a situação para saber se é de confiança ou se é mesmo assim como nos dizem. Acho que sim. Filipe, devolvo-te a bola. Eu estava aqui a ouvir-vos e interessado, como é lógico, mas ainda na Roménia, aquilo que perguntava ao André é, tu que vinhas do Campeonato de Portugal, que jogaste Segunda Liga Portuguesa, qual é o posicionamento da Segunda Liga Romena no que diz respeito à qualidade das ligas que experienciaste? Ou seja, Campeonato de Portugal, Segunda Liga Portuguesa, Segunda Liga Romena. A Segunda Liga Romena parte na frente ou a Segunda Liga Portuguesa foi muito mais competitiva para ti? Ou até, quem sabe, responderás tu, o Campeonato de Portugal tem mais qualidade que esta Segunda Liga Romena? Comparativamente, o que é que tu sentiste, André? Olha, eu acho que sim, acho que o Campeonato de Portugal equivale um bocadinho à Segunda Liga Romena. Não só pela competitividade, mas também um bocado pelas instalações dos campos e tudo. Por exemplo, na Segunda Liga Portuguesa cá não se joga em sintético, é proibido, enquanto que na Segunda Liga da Roménia jogas em sintético. Eu apanhei, por exemplo, cheguei a jogar em sintético, o que para mim foi algo que eu já estava à espera de, ou seja, estou habituado à Segunda Liga Portuguesa, só relva, chego lá, olha, vamos jogar em sintético. Foi também um bocadinho um choque para mim. Por isso eu equivale o Campeonato Nacional, ou seja, o Campeonato de Portugal, à Segunda Liga da Roménia. Apesar de no Campeonato de Portugal há muita qualidade. E então, isso quer dizer que na Roménia também há muita qualidade. Porque eu quando cheguei lá pensava que não iria haver tanta qualidade, ou não existiria tanta qualidade. E havia. Porque há jogadores com muita técnica, que são bons, realmente bons, que equipas boas, que trocam bem a bola, que têm bons processos, e eu também fiquei admirado por ver tanta qualidade. Mas também há equipas mais fraquinhas, como é óbvio. Por isso, eu acho que é um bom termo de comparação esse, Filipe. Acho que comparares o Campeonato de Portugal com a Segunda Liga da Roménia, acho que é uma boa comparação, sim. Ok. Dar aqui só mais uma pequena nota ainda na Roménia. Diz-me. Espera, porque tu sabes que há muitas equipas, e eu tenho essa opinião, não sei se é a tua opinião também. Eu acredito que muitas equipas que estão no Campeonato de Portugal jogavam e mantinham-se na Segunda Liga Portuguesa. Sem dúvida. Porque há muita qualidade. Sem dúvida. E acredito que, eu não sei, nem quero expor a minha opinião pessoal hoje, ou pelo menos hoje, o que é que vai ser o pós-Covid e aquilo que será a reformulação das competições em Portugal, mas eu acredito que pode eventualmente estar à espreita uma oportunidade de olhar para clubes muito equilibrados, sempre com planteios muito fortes, e que por algum desajustamento na forma como o CNS gera as suas subidas de divisão, estão presas naquele campeonato há demasiado tempo. E acho que se calhar o pós-Covid pode eventualmente dar aqui ênfase a uma nova forma de gerar e distribuir os clubes em Portugal. Mas vamos deixar isso para outro dia. Na minha opinião, não sei se algum de vós quer tocar neste assunto. Não, e há clubes, deixa-me só acrescentar, antes do André, há clubes que, é preciso dizê-lo, têm investimentos muito fortes no Campeonato de Portugal,
E têm, sem terem muitas vezes não, sem terem de certeza o retorno financeiro que os clubes da segunda liga têm, apesar de terem menor que o da primeira, mas têm investimentos muito fortes. Eu há dias conversava, vou-vos confessar isto, com o presidente do Águeda, que me dizia que achava extremamente injusta esta situação de alargamento que estava a ser proposta por um conjunto de clubes que lideravam as várias séries, porque ele, por infortúnio desta temporada, está numa posição que não lhe permite lutar para esse apuramento, mas tem um investimento conjugado superior a qualquer um dos clubes que estão neste momento nessa posição de subida. E ele explicava que era por isso que ele estava contra esta fórmula de subida e que não a defendia. Por isso tudo para dizer que há grandes investimentos feitos isto só ao nível do investimento, há grandes investimentos feitos no Campeonato de Portugal e investimentos desses que depois se traduzem naquilo que o André estava a dizer. Há muita qualidade também no Campeonato de Portugal. Portanto, esta ideia e este fosso que muitas vezes se cava, que é um fosso verbal, é apenas na conversa, até pelos próprios dirigentes do nosso futebol, quando se fala de ligas profissionais e fala-se de campeonatos ditos amadores, isso depois acaba por no relevado não ter qualquer expressão, porque não há assim uma diferença tão grande entre as equipas do Campeonato de Portugal, algumas, sublinho-se, equipas do Campeonato de Portugal e as equipas e a tabela da segunda liga. Oh, Rui, não vamos mais longe. O Alverca eliminou o Sporting da Taça na presente edição, não é? Isto é a prova viva de que os clubes do Campeonato de Portugal têm uma qualidade tremenda e que há que, se calhar, olhar para isto de outra forma. Deixa-me só dar a minha opinião acerca desse assunto. No ano em que nós subimos, que subi com o Farense, houve uma equipa que era tão boa como a nossa, atenção, e lá está, pelo modelo que como está o Campeonato de Portugal, não subiu, porque nós eliminámos. Foi o Felgueiras. O Felgueiras tinha uma grande equipa nesse ano e atenção, praticava bom futebol. Lá está, mas naquela eliminatória só podia passar um. Felizmente passámos nós. Depois, mais tarde, vamos apanhar o Vila Franquense. Mas o Felgueiras tinha uma excelente equipa, que eu, na minha opinião, eu gostava, e lá está, não subiu, e se calhar também tinha um investimento e elevado, André, o próprio Vizela, há quanto tempo se prepara para subir? Exato. Há quantas épocas o Vizela vem se apresentando com a mesma disposição para subir? E não sobe. O Vizela, eu vou já dizer, o Vizela subiu no ano em que eu subi com o Cova da Piedade. Fomos à final, os dois, o Cova da Piedade e o Vizela, fomos à final. Nós ganhámos, felizmente, e eles nesse ano vão para a segunda liga e descem nesse ano, se não me engano. O Piedade mantém-se e eles descem, e é desde aí que estão no Campeonato de Portugal e não conseguem voltar a subir. Esse é um bom indicador, de facto, porque isto também são momentos e também são épocas. O futebol também é um pouco isso. E o Felgueiras, que falhou essa subida porque foi uma eliminatória e não podiam subir ambos, eu fui agora aqui espreitar, está atualmente na 7ª posição da sua série, que é a Série B do Campeonato de Portugal. O Vizela já está em primeiro e faz parte do tal lote de equipas que avançou com essa proposta de alargamento dos campeonatos sem descidas. Mas em relação ao Felgueiras é um bom exemplo esse que o André dava, porque muitas vezes são momentos, são épocas, o Felgueiras não o conseguiu, colocou as fichas todas naquela temporada e depois, por uma ou outra razão, ou porque não pôde continuar a investir, ou porque desportivamente também não conseguiu, porque houve equipas mais fortes, não consegue agora sequer chegar-se aos lugares da frente. E de facto há aí uma injustiça em pano de fundo relacionada com esta questão. André, corrijo-me se estiver errado, no ano em que sobes de divisão com o Farense, a União de Leiria também faz uma época tremenda e agora passa os problemas que todos conhecemos. Quer dizer, toda a gente achava que o Leiria ia à final naquele ano e que o Mafra não passava em Leiria. Estou a contar bem a história?
Verdade, é verdade, verdade. E hoje em dia a União de Leiria passa uma crise tremenda, não se sabe o que é que vai ser da União de Leiria, que é um clube histórico. Portanto, isto tudo está-se a passar no Campeonato de Portugal. Vamos ver o que é que daqui advém, vamos ver o que é que será o futuro, o que é que virá a seguir a este período de quarentena, não é? Que estamos aqui obrigados, o que é que isto vai resultar. Não sei, sinceramente, acho que de facto deveria haver uma alternativa em que houvesse mais clubes a subir ou um diferente geracionamento de oportunidades, porque, por exemplo, no teu ano de Farense fazem uma fase regular tremenda, ou qualquer clube se arrisca a fazer uma fase regular, se é que assim se pode dizer, espetacular, e depois não subir. Quer dizer, isto... Sim, eu assim, eu não te quero dar números porque eu não quero mentir, mas eu nesse ano do Farense nós fizemos 82 pontos, uma coisa assim do género, ou seja, batemos um recorde qualquer, ou já não me lembro, pronto, ou seja, fizemos uma fase regular incrível, fizemos muitos pontos, muitas vitórias seguidas, algo incrível, e depois arriscávamos a ir para a fase de campeão e sermos eliminados logo na primeira eliminatória. E não sobem divisão em primeiro, não é? Que isto pesa, isto acaba por pesar. Eu estou aqui com a mão do gatilho, desculpa lá, André, também, Filipe. Vocês fizeram nessa temporada de 2017-2018, isto não estamos a falar aqui de há 20 anos, é preciso também perceber se isso foi há muito pouco tempo. Em 2017-2018 vocês fizeram 81 pontos. O Oriental, exatamente, o Oriental foi segundo nessa fase regular, fez 63. E depois em terceiro lugar ficou o Olhanense com 58, sendo que só passavam dois. Exatamente, só passavam, sendo que vocês foram ao play-off diretamente de promoção, e o Oriental teve de passar por uma fase com os 3 melhores das 5 séries, um play-off de promoção, mas também os 3 melhores das 5 séries. Mas de facto é uma pontuação soberba, fantástica. Estamos a falar de 18 pontos de diferença para o segundo, clube que depois vai para a segunda liga, mas carrega de alguma forma o peso de não ter subido como campeão. Quer dizer, isto baralha-me aqui um bocadinho o meu conceito desportivo, porque tu corres o risco de chegar àquela final, como aconteceu no Jamor, Farense Mafra, e não vencerem. Isto é algo que, no meu conceito de competição, me faz alguma estranheza, mas haverá, por certo, quem melhor que nós para um dia promover essa diferença. Rui, vamos mandar uma última pergunta? Vamos a isso, força. Começa tu? Não, começo eu. Tu és o anfitrião. Não me digas que queres fazer moeda ao ar. Não, eu acho que deves fazer a última de facto, porque és o anfitrião. Eu não tenho assim nenhuma pergunta especial para o André. Gostaria de sair um bocado da esfera pessoal dele, da carreira dele, e perguntar-lhe, porque esta é uma coisa que nos apoquenta, não podemos fugir a isso, ainda há bocadinho eu disseste, Filipe, o que é que ele acha que pode ser o futebol, de forma geral, de forma sintética, depois desta pandemia que estamos a viver, que nos leva a andar receosos, tensos, mas que nos leva também a ter momentos como este que eventualmente não o teríamos se não estivéssemos todos retidos em casa, e é assim que devemos continuar. O que é que achas que vai acontecer ao futebol? Tu que és um homem do futebol, do nosso futebol. Eu sinceramente acho que os valores astronómicos que estavam a praticar, ou que o futebol estava vindo a praticar e a aumentar cada vez mais, acho que vão abrandar, vai cair, e felizmente, porque estavam mas em termos de salários ou em termos de valores de transferências, ou as duas coisas? As duas coisas, penso eu, as duas coisas. Pronto, fala-se em, lá está, por exemplo, os do Barcelona, reduzir salários, etc, e valores de transferências sobretudo, porque pronto, os valores estavam-se a praticar, era algo assombroso, né? Astronómico. E penso eu... Os Neymars, os Mbappés, inclusivamente também o João Félix. Achas que tão cedo não vamos voltar a assistir a curto, médio prazo a transferências desses valores tão altos? Penso que não. Está, é a minha opinião, atenção, é a minha opinião. Isto vai mexer com a economia, vai mexer com muita coisa,
e penso que vai equilibrar um bocadinho as coisas. Mas Penso isso no bom sentido, achas que isso é bom? Sim, É bom acontecer? sim, Porque já estávamos muito com os pés fora do chão. sim, já estavam a cometer loucuras, algo desproporcional. Também acho que é bom para os jogadores que não recebem tanto, ou seja, que não oferem tanto, que também têm uma boa oportunidade para ir receber mais e para mostrar o seu futebol, porque muitas das vezes os jogadores que não recebem tanto têm qualidade, só que por isto ou por aquilo, pronto, no futebol é o que se diz, é uma pinguinha de sorte, né? E não chegam lá. Ou seja, se calhar os clubes agora vão olhar para os jogadores que se calhar não ganham tanto e vão buscá-los, não é? E assim podem mostrar o seu talento que têm, do que os jogadores que estão a receber milhões ou demasiado para os clubes que podem dar, não é? Preocupa-te a questão da redução de salários, que também possa chegar ao campeonato onde estás agora? Se eu dizer, não me preocupa, é algo que não estou preocupado, porque penso que isso não irá afetar os clubes da segunda liga, penso eu, porque vamos ver, vamos meter as coisas como elas são. Os clubes, quem está a reduzir são os clubes de primeiras ligas, Barcelona, Real Madrid, etc. Onde é que eles vão buscar a maior parte do dinheiro? Vendas de bilhetes, patrocinadores, camisolas, vendas de camisolas, tudo isso gera muito dinheiro. Enquanto que clubes da segunda liga, o dinheiro não vem daí. Vamos ser sinceros, o dinheiro não vem daí, vem de investidores. A maior parte vem de investidores, não vem de vendas de bilhetes, vendas de camisolas, vendas, seja o que for. Portanto, penso que não será assim como é que eu ia dizer? Não será motivo para reduzir salários. Mas achas que esses investidores poderão também estar dispostos a continuar a investir? É que, por um lado, nos clubes de Primeira Liga e nos grandes clubes europeus pode haver essa diminuição pelas receitas diretas, digamos assim, penso que é isso que estavas a falar. Nos clubes de Segunda Liga, não só em Portugal, também noutros campeonatos, achas que o facto de hoje essas receitas derivarem de investidores, que esses investidores se vão manter, os patrocinadores se vão manter, ou corre-se o risco também de isto sem querer criar alarmismo, como é óbvio, mas achas que também se corre o risco deles poderem ir embora? Assim, se o campeonato não acabasse, ou seja, se isto ficasse em suspenso, acredito que sim. Mas eu tenho quase a certeza que o campeonato vai terminar e lá está, toda a gente quer manter, ou seja, se já investiram o dinheiro que investiram, não é? E querem manter-se na liga ou querem subir, por exemplo, falamos dos investimentos, por exemplo, do Farense e do Nacional. Fizeram bons investimentos. Ou seja, têm que ir com os investimentos para a frente, não vão ficar, lá está, aí se o campeonato não acabasse, era algo que iria ter algum peso no investidor, não é? Ou no presidente. Agora, o campeonato terminando, a meu ver, não vejo porquê de cortarem nos salários ou cortarem seja no que for. Ok, perdemos aqui se calhar 2 meses, 3 meses, será uma época mais longa, tudo bem, há que arranjar uma solução. Mas o campeonato, se acabar, vai acabar. Ou seja, quem vai subir, vai subir. Quem não vai subir, não vai subir. Quem tem que descer, tem que descer. Mas vai acabar. Se não acabasse, aí sim, aí estava mais preocupado. Mas até agora, tudo aponta para que irá acabar, porque vai acabar, não é? Portanto, até aí é um bocado que não gosto de me preocupar com o que ainda não aconteceu. Pá, se acontecer, pronto, logo se pensa na solução. Até lá, não nos vamos preocupar com algo que até pode não vir a acontecer, não é? E para o futuro, achas que vai ser mais difícil arranjar investimento para o futebol? O futebol vai passar por momentos complicados para o futuro, quer dizer, a próxima época e próximas épocas? Sim, aí já olhando para as coisas, sim, já podes dizer que se calhar os investidores não tendo, ou por causa disto, podem não ter tantas receitas, tanto poder, tanto capital para investir, aí poderão reduzir nos salários, reduzir em algumas coisas.
Eu acredito que sim, acredito que poderá acontecer. Como também poderá não acontecer. Poderá haver quem tenha muito capital para investir e aproveita esta situação que toda a gente está ou seja, é uma pandemia, está a causar danos em todo o lado, e então aí existir alguém que queira aproveitar a situação e investir e criar algo de bom, não é? Digamos assim. Também poderá haver essa situação. Isto vai entroncar na minha última pergunta antes de dar novamente a bola ao Filipe. Achas que o Agora futebol, podes de ficar forma com a geral... bola, agora podes ficar com a bola. Ele está bem encostado. É. Achas que o futebol vai ter de se reinventar, assim, de forma geral? Vai ter de criar outras formas de se gerir, outras formas de se organizar, também a nível de... Deixa-me só acrescentar uma coisa, Rui. Deixa-me Força. só acrescentar uma coisa nessa tua pergunta, que é um pormenor que nós não nos podemos esquecer. Há muito clube em Portugal, e penso que não estou a errar se disser que inclusive é na segunda liga, que tem nas câmaras municipais um grande parceiro. E a meu ver, face à pandemia de Covid-19, nos próximos, se calhar, 1, 2, 3 anos, a prioridade dos municípios e as verbas que estariam alocadas ao apoio ao futebol vão ser direcionadas para outras coisas. E isto vai quebrar, de certa forma, esta ligação de apoio dos próprios municípios ao futebol. E pode causar ainda mais o que tu estás a dizer, Rui, e que é o futebol ter que ser reinventado nesse sentido. Sim. André? Sim, lá está. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ou seja, se as coisas estavam de uma forma e agora vem com isto tudo não vai haver dinheiro ou o dinheiro que irá existir terá que ser direcionado para outras vertentes, teremos que pensar numa forma nova de ir buscar dinheiro, de fazer dinheiro, de criar algo que dê dinheiro. E eu acho que sim, acho que vocês estão a pensar muito bem. Acho que o futebol vai ter que ser reinventado, vão ter que arranjar novas formas e formas inovadoras para que o futebol não tenha um tombo assim tão grande, não é? Porque vamos ser honestos, o futebol mexe, o futebol faz parte da economia do país. Ou seja, agora fala-se muito dos enfermeiros que estão na linha da frente. Sem dúvida, são eles os que estão na linha da frente e eles estão a assegurar o nosso país. Mas a verdade é que a malta que está em casa quer entretenimento, quer ver jogos da bola, quer comprar isto, comprar aquilo, mexe dinheiro. A verdade é isso, é que o futebol mexe muito dinheiro, gera muito dinheiro. E então eu acho que vamos ter que reinventar, ou o futebol vai ser reinventado a partir de agora, como eu disse. Deixa-me só fazer aqui um remate final para ser um bocadinho puxa-saco com o André, mas também, usando uma expressão do Filipe, mas também como que deixando aqui uma última mensagem, acho que é importante. Todos nós andamos há muito tempo no futebol, uns mais, outros menos, vivemos do futebol, de uma maneira ou de outra, somos agentes do futebol, treinadores, jogadores, eu na minha área, e em relação a isto que o André estava a dizer, deixa-me só dizer que é muito importante que toda a gente perceba que nem todos os jogadores ganham o que ganha Ronaldo, o que ganha Messi, ou que ganham algumas estrelas do futebol europeu e mundial, e em Portugal também, não ganham todos os que ganham os jogadores do Benfica, do Porto, do Sporting, exatamente, eventualmente do Braga. E acho que é uma mensagem importante a ter numa altura destas, perante estes assuntos que estávamos a ter, a falar, da redução de salários, da necessidade dos clubes terem de encontrar outras fontes de financiamento, porque os patrocinadores ou os investidores se afastam. É uma mensagem importante que devemos ter e a bola segue. E agora segue para ti, Filipe. Bem, para terminar, dizer apenas uma última questão ao André, porque já estamos para lá dos penaltis. Isto já são penaltis a repetir. Lembras-te daquele jogo no Restelo que teve 30 e tal penaltis? Uma partida da Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto? Sim, exatamente. Eu acho que nós já vamos nos 50 penaltis. Nos 50 penaltis. Já vamos nos 50 penaltis. Aqui é tudo bons batedores. Deixar apenas isto, André. És alguém que muito estimo, um atleta de excelência a gerir a sua carreira, alguém que gosto muito de ver dentro de campo. A Primeira Liga, Rui. A Primeira Liga, André. Sentes que está para breve? É um objetivo? A Primeira Liga Portuguesa é o teu grande sonho de carreira?
Sim, claro. Não vou esconder que não. Claro que é. Qualquer jogador quer jogar na Primeira Liga. Ser jogador de Primeira Liga, não é? É para isso que nós queremos chegar. Quanto mais acima chegarmos, melhor. Agora, se é para breve, se não é para breve, isso eu tento não me preocupar muito com isso, sabes? Preocupo-me é no dia-a-dia, no trabalhar, melhorar, para, para conseguir chegar lá. Agora, o chegar lá tem que chegar. Se é mais cedo, mais tarde, mais cedo melhor, não é? Mas tento não preocupar, porque se nós preocuparmos também muito com isso, acabamos por entrar em bloqueio e não ajuda em nada. Mas sim, sonho com isso e mais importante do que sonhar é trabalhar para isso, sem dúvida. Muito bem, resta-me agradecer-vos, Rui, André, agradecer também à Bola Branca, à Rádio Renascença, que permitiu ao Rui também estar aqui hoje, ao Vila Franquense SAD, que te permitiu a ti, André, estar aqui connosco hoje. Fomos respeitadores também desse momento, dar um grande bem-aja também para o teu clube, para ti e para vós. Este foi o primeiro episódio da Bola que Fala. Espero que seja algo que as pessoas gostem e que vocês fiquem na história como sendo os primeiros, e que o Rui vai, por certo, depois desta experiência, partilhar mais algumas vezes comigo, ou pelo menos tentarei que assim seja, porque é um grande parceiro de tabelas. Quando queiras. Despeço-me com um grande abraço e com o nosso slogan, que pretendemos comunicar para uma imensa minoria apaixonada. Obrigado, meus amigos. Obrigado, amigos. Obrigado. Por terem feito o convite, e tenho muito prazer em ter partilhado estes momentos contigo. E olha, sinto-me honrado por terem-me convidado. A sério, do fundo do coração. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, amigos. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite.